O ano é 1957, pouco menos de 2 décadas após o fim do maior conflito militar que o mundo já havia presenciado. Esse ano havia sido marcado por um evento muito importante: o lançamento do primeiro satélite artificial que orbitaria a Terra com sucesso. Esse brilhante aparelho, o qual atende pelo nome de Sputnik 1, foi o que deu origem à necessidade de uma resposta americana ao avanço da tecnologia da tal nação em questão. Foi a partir do ano seguinte que então foi criada a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, ou simplesmente NASA. A agência estadunidense tinha como objetivo o desenvolvimento de tecnologias e explorações espaciais, e foi com um alto investimento do governo estadunidense e com décadas de esforços conjuntos de diversas pessoas que foi então possível presenciar um dos maiores feitos da humanidade. 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. A ida do homem à Lua foi um evento que foi noticiado no mundo inteiro. Por muito tempo, pensava-se nisso apenas como algo distante e inalcançável. Mas lá estava ele, Neil Alden Armstrong, o primeiro ser humano a colocar as solas de seus sapatos naquele empoeirado solo. A missão Apollo teria sido a primeira ida do homem à Lua. A missão espacial conduzida pela NASA em julho de 1969 havia levado apenas 3 tripulantes: Michael Collins, Buzz Aldrin e o já comentado Neil Armstrong. 3 astronautas altamente treinados que executaram a operação durante vários dias. A missão era extremamente perigosa e qualquer mínimo erro poderia causar uma catástrofe no percurso, como já havia ocorrido anteriormente na missão Apollo 1, em que outros 3 tripulantes tiveram o infortúnio de falecer por conta de um incêndio ocorrido dentro de sua cabine. Todo o cuidado era pouco, porém com cautela, toda a missão foi executada com sucesso, e no dia 24 de julho, eles então retornariam à Terra em sua nave, são os salvos de qualquer perigo de seu passeio lunar. Após a chegada dos astronautas de volta ao solo terrestre, tudo pareceu nos conformes. Porém, algum tempo depois do ocorrido, começaram a surgir diversos boatos de que Buzz Aldrin, um dos tripulantes, teria avistado um OVNI durante a sua viagem à Lua no Apollo 11. Os comentários teriam sido feitos pelos próprios astronautas durante uma entrevista para a televisão, em que contam que haviam avistado uma luz se movendo na mesma direção do foguete. Esses comentários logo se espalharam e criaram boatos de avistamento de aliens pelos tripulantes. Porém, o próprio Buzz já teria respondido posteriormente que o objeto voador não identificado, ou OVNI, de que eles falavam se tratava na verdade ou de parte do foguete, ou de painéis metálicos que haviam sido desacoplados, mas não de naves alienígenas e nem nada do gênero, e que o uso da palavra OVNI, ou UFO em inglês, teria sido mal interpretada para algo além do que a palavra realmente significa, que no caso é um objeto não identificado, e não aliens. Então não, eles não viram aliens. Mesmo com os boatos tendo sido desmentidos e esclarecidos, muitas teorias da conspiração ainda tentam afirmar que Buzz havia sim visto alienígenas, mas que estava escondendo informações, ou até mesmo que o pouso na Lua teria sido completamente falso, apenas uma invenção da mídia estadunidense. Eu não preciso nem dizer que essas afirmações não têm pé nem cabeça, mas é claro que isso não seria o suficiente para impedir que as pessoas inventassem ainda mais conspirações sobre o ocorrido, ou que apenas usassem suas férteis imaginações para criar cenários ficcionais em mídias em que esses boatos fossem de fato verídicos. A aparição e envolvimento de seres alienígenas são algo bem comum em mídias de ficção, e isso não é novidade para ninguém. Mas é com esse contexto do que já foi citado anteriormente que nós temos a criação da série, que é o tema desse vídeo aqui, o They Lie Above, ou Eles Estão Acima. O canal da série em questão se chama Patorico. Eu já tinha comentado sobre ele anteriormente porque é o mesmo canal que faz The Smile Tapes. Lembrando que as duas séries não possuem nenhuma correlação. Uma informação interessante sobre essa série é que o nome They Lie Above também pode ser lido como Eles Mentem, ao invés de Eles Estão. Eu não sei se isso é algo intencional e era para ser algum tipo de trocadilho ou se é apenas coincidência, mas fica aí a informação. Outro ponto de interesse é que a série é inspirada em The Mandela Catalogue, Monument Mythos e Dark Skies. Pelo menos pelo que eu consegui encontrar. Isso deve ficar mais evidente conforme a gente avança na série, e se trata de um analog horror que segue de forma relativamente linear e sem muitos códigos para resolver. O primeiro e único vídeo da série no canal se chama They Lie Above Parte 1,
E, como de costume, se trata de um compilado de diversas fitas que antes foram lançadas separadamente. O compilado une um total de 4 fitas em um vídeo de 18 minutos. A primeira delas teria sido lançada na data presente na tela nesse momento. A fita começa mostrando um selo que avisa que a sequência é de propriedade da NASA, a agência estadunidense que vocês já conhecem. A seguir, também é mostrado o clássico aviso de informação confidencial do governo, que diz que apenas pessoas autorizadas deveriam ter acesso a essa fita, sendo que qualquer pessoa que assista sem a autorização legal será severamente punida. Ou seja, a fita é secreta e nós não deveríamos ter acesso a ela. O conteúdo da fita em si se apresenta como um teste de voo com o piloto Neil Armstrong. O teste se trata de uma pesquisa sobre uma aeronave experimental que usava motores de foguete para alcançar velocidades supersônicas, o X-15 ou X-15. Ele fazia parte de um planejamento de 199 voos de teste, e esse se tratava do voo 112, ocorrido no dia 26 de julho de 62. Are you seeing this? The hell is that? Begin ascent now. Jesus Christ, it's coming this way. I can't get down. Vamos lá, aqui nós podemos ver a aeronave avançando rapidamente em direção ao espaço, chegando até uma altura de 98 mil pés, cerca de 30 km de altura, e em meio à estratosfera. Ao chegar na altura, logo de cara é visível o pequeno ponto de luz navegando por aquele local. Ao se aproximar um pouco mais, a visão do objeto é bloqueada por uma barra de censura. Porém, ainda é possível observar pequenas partes do objeto se movendo bem nas bordas do quadrado. É difícil distinguir exatamente como aquilo se parece, mas o objeto ou criatura em questão parece ter tentáculos e se move como um ser marinho nadando pelo ar. Vale lembrar que a aeronave se move a velocidades altíssimas, então o que quer que seja isso, é definitivamente bem rápido e capaz de se aproximar dela. A criatura ou coisa parece ter uma certa influência sobre o Neil, à medida que ele diz tentar descer a aeronave, mas não ser capaz. Não fica claro, na verdade, se essa influência se dá de forma psicológica, como algo na mente do piloto, ou de forma física, como se ele estivesse segurando o corpo dele de alguma forma, ou até mesmo segurando a nave inteira como um todo, ou tudo isso junto. Algo também pode ser visto conforme a coisa chega mais perto da nave. Um rosto pisca rapidamente na tela quando ocorre uma interferência. Esse rosto parece um pouco com o de um ser humano, mas ao mesmo tempo não. Se assemelha um pouco à clássica aparência alienígena que nós vemos em outros tipos de mídia. Essa imagem vai ser importante mais à frente, então mantenha isso que eu disse na memória. Após isso, a nave de repente gira violentamente 2 vezes seguidas, uma para cada lado. Esse tipo de movimento não parece ser exatamente a coisa mais comum do mundo, então talvez isso também tenha sido obra da criatura ou coisa. Neil não fala absolutamente nada no momento em que a nave começa a cair descontroladamente. Eu imagino que ele estava desmaiado durante o momento.
Os rádios também pareciam não funcionar, não havia comunicação disponível naquela hora. Novamente influência daquela coisa, eu imagino. Neil parece recobrar a consciência e o controle da nave pouco antes dela se estraçalhar no chão. Porém, não parece que ele teve um pouso exatamente suave. A mensagem a seguir diz que a câmera não sobreviveu à aterrissagem. Neil Armstrong tirou uma foto após o voo. Estando visivelmente abalado pelo que viu, Armstrong recebeu medicamentos para apagar suas memórias. Armstrong então foi transferido para o programa espacial em setembro. Esse teria sido o último voo do piloto na aeronave. Aqui na última parte do vídeo nós podemos ver de novo aquela mesma imagem. Na descrição do vídeo nós podemos ver algumas informações interessantes. O nome da fita é Test Flight 112, ou Teste de Voo 112, e nós podemos encontrar dois códigos logo abaixo. O de cima se trata de um código de base 64 que, quando resolvido, nos dá isso aí. Agora nós temos duas sequências de letras um tanto similares. Essas duas sequências se tratam de links para o site Imgur. A que nós acabamos de resolver nos leva até uma versão mais clara da imagem que nós vimos no vídeo do voo. E logo abaixo dela nós temos uma sequência de código binário que não fica muito claro do que se trata logo de início. A imagem em si não parece apresentar nenhum segredo, pelo menos não que eu tenha conseguido encontrar. Quanto ao código, depois de fuçar durante algum tempo, eu então converti eles para caracteres ASCII e encontrei a seguinte mensagem: imagens induzidas. Isso, em conjunto com a imagem desse rosto, parece querer passar alguma mensagem específica. As minhas hipóteses são que a coisa censurada é na verdade essa criatura aqui, e o que aparece na câmera como um tipo de monstro com tentáculos é na verdade algum tipo de ilusão feita pela criatura para não revelar a sua verdadeira forma. Ou essa imagem do rosto é algo que foi induzido na mente do Armstrong durante o voo por aquela coisa com tentáculos. Em resumo, em ambos os casos estaria acontecendo algum tipo de ilusão nesse momento. A criatura ou coisa estaria tentando mostrar imagens para o piloto, ou pelo menos é isso que eu acho que está acontecendo, mas não dá para ter certeza. Outro código, que também é um link para o site, nos leva para uma imagem de um QR Code, ou melhor, parte de um. Eu até tentei ler, mas o QR Code não mostra nada, obviamente porque está cortado em um terço. Eu também tentei analisar de outras formas, como separando os quadrados em grupos e contando os pixels para ver se tinha alguma resposta em binário, Morse ou qualquer outra coisa. Mas acabei não encontrando nada. Parece que o Patrick realmente não pega leve quando se trata de QR Code, né? Continuando, a segunda fita do compilado se chama Basil, e foi lançada pouco mais de uma semana depois da primeira. In 1947, the community of Corona, New Mexico experienced a strange event that caused confusion and sparked curiosity. The people reported a quick, bright dot in the sky. Some reports estimated that the light was traveling as low as 1,400 feet and as fast as 300 miles an hour. 10 days later, on the morning of July 6, 1947, a rancher named Michael Bazell saw some peculiar debris on his way into town. That evening, Bazell decided to visit the site to investigate it. He told his family about his plans for the evening, expecting to be back the following day. Little did they know this was the last time they would see Bazell. After 48 hours with no word, the family grew concerned. Worried, they drove to the site Bazell was expected to be in. He was nowhere to be found. The family called the authorities to file a missing persons case, and a statewide search was started. To this day, Bazell remains missing. An interview of William Bazell, Michael's son, was conducted by KOB News, July 24, 1962. Still have that memory of him leaving that afternoon, and all I can remember is feeling pain. I love my dad. He's the best dad someone I could ever have. He worked hard to give us everything. He told us he'd be back. Never would have thought that would be the last time I ever seen him. And it still haunts me to
to this day. We were scared. Mom and I wanted to move out of the state as soon as we could, and she hasn't dealt well with the whole incident. She's been having nightmares for years. She calls out my dad's name in her sleep. He still might be alive today. And I hope he is. I'm just afraid of what he's gone through. Meredith Bazell, the wife of Michael Bazell, refused to be interviewed. A seguir, a fita nos diz que 5 policiais foram mandados para investigar o local depois de um mês do desaparecimento de Bazell. Todos os 5 retornaram apresentando um comportamento estranho, semelhante a soldados com estresse pós-traumático. Os policiais descreveram flashes de imagens que apareciam em suas mentes. O local então teria sido limpo no dia seguinte. Como eu havia dito antes, alguma coisa parece estar colocando imagens na mente das pessoas. Imagens como essa aqui. Outra coisa importante também é que agora nós temos as datas exatas de algumas ocorrências, o que meio que não nos diz nada que a gente já não sabia antes, mas é bom ter em mente de qualquer forma. A seção seguinte da mesma fita nos dá o dia 7 de março de 86 como data. A partir daqui é dito que William Bazell, filho do homem desaparecido, havia começado uma pequena investigação dentro de sua própria casa por conta de atividades suspeitas que ocorriam durante a noite. William instalou câmeras com sensor de movimento na casa e capturou alguns movimentos que ocorreram naquela noite. William Bazell teria ficado paranoico após ver as imagens. E, desde então, ele acredita que seu pai havia sido abduzido por alienígenas. A próxima fita se chama Armstrong Apollo e foi lançada 12 dias depois da última. A fita se trata das imagens do lançamento do foguete da missão Apollo 11, que ocorreu no dia 16 de julho de 1969. As imagens são de autoria da NASA e demonstram o lançamento do foguete desde a base até a chegada na Lua. Algo bem legal de se ver em um analog horror, por sinal. Não existe nenhuma mensagem escondida durante essas cenas. Pelo menos não que eu tenha encontrado. Nós apenas podemos ver várias partes do percurso enquanto Venus, The Bringer of Peace, de Gustav Holst, toca de fundo. No vídeo talvez não dê para ouvir muito bem por conta de direitos autorais com a música. One small step for man, one giant leap for mankind. Novamente aquele rosto. A sessão seguinte se trata de uma entrevista com Armstrong após a sua volta para a Terra. Aqui ele conta sobre alguma espécie de remédio que era guardado na cabine da nave. Ele diz não saber o motivo exato do porquê elas eram necessárias ali. E também falou que, ao perguntar aos seus superiores, eles simplesmente disseram que elas eram para, abre aspas, situações difíceis. Os remédios em si se tratavam de pílulas sem nenhum rótulo. Obviamente, do mesmo tipo que deram para Armstrong para que ele se esquecesse do que viu durante o voo do X-15. And then I felt something. I don't know why, but I started to feel dreadful. It weirdly, it felt like a presence that was familiar, like I had met it before.
Buzz stayed inside the probe, and he told me a week after we arrived that he also felt that same presence. It was a very confusing and scary experience. No dia 17 do segundo mês do ano de 72, foi então feita uma entrevista com William Basil, o filho do homem desaparecido, que teria coincidentemente se encontrado com Neil Armstrong. Durante a entrevista, ele diz que estava no supermercado de sua cidade natal fazendo compras, quando Armstrong havia decidido visitar a cidade no mesmo dia. Ele continua dizendo que havia ganhado um grande interesse pelo espaço com o passar dos últimos anos, e que então tinha que ir falar com ele. Ele o cumprimentou e os dois começaram a conversar sobre as missões Apollo. Tudo ia bem e bom, até aquele ponto. Ele conta que por algum motivo, Neil parou de repente e sua expressão havia mudado para uma de puro medo e trauma, como se um interruptor tivesse virado dentro da mente dele naquele momento. William perguntou se estava tudo bem e Neil apenas respondeu que precisava ir embora. Armstrong saiu de forma brusca do local, como se ele soubesse que estava sendo perseguido por alguém. William diz que esse evento foi muito estranho e o deixou bem confuso e preocupado. A parte seguinte não se trata exatamente de uma fita, mas de um arquivo de vídeo já um pouco mais moderno. Nessa seção, nós podemos ver várias fotos que foram tiradas do astronauta com o passar dos anos. Desde que ele era um bebê em 1931, passando pela sua infância em 1939, sua juventude em 1952 e sua fase adulta em 1956 em diante. Note que as fotos apresentam várias diferenças. Armstrong vai obviamente mudando e envelhecendo com o tempo. Suas expressões faciais mudam de foto a foto, de contexto a contexto. E o slide continua dessa forma, até que chega um ponto em que... But darling, as long as we're one, don't cry, oh, what can they say? It's too late now, 'cause it's done. Oh, we tried to tell them our love was true. We almost fooled. Depois do ano de 2004, a música tem uma leve distorcida. Algo claramente não está certo. É perceptível que a partir do ano em questão, as fotos começaram a ficar cada vez mais desconfortáveis. Armstrong parecia sempre estar com um sorriso meio esticado no rosto. E depois de 2012... Bom... Neil Armstrong morreu em 25 de agosto de 2012, então... Como que essas fotos foram tiradas? E como que nós temos uma foto de 2022 nesse suposto arquivo antigo? Algo definitivamente não está certo. Bom, se Neil estivesse vivo em 2022, ele teria impressionantes 92 anos de idade. E isso não me parece ser alguém com 92 anos de idade, parece? Armstrong estaria rejuvenescendo com o passar dos anos? Bom, obviamente não tem como esse ser o caso, pelo menos eu acho. Se Armstrong estava sendo perseguido por alguma coisa, talvez essa coisa tenha pego ele? E se esse que estiver aí na foto não for realmente a mesma pessoa, mas sim um substituto do astronauta? Seria possível que esse na verdade fosse um alien disfarçado do Neil? Bom, ainda está muito cedo para dizer que é esse mesmo caso, então vamos prosseguir. A próxima fita é a última do compilado da série e se chama Ele Quer Respostas. Ainda existe mais um vídeo depois desse, mas ele é minúsculo, tem menos de 1 minuto e não realmente adiciona nada à história. Então vou só falar brevemente sobre ele mais tarde. A fita abre com uma mensagem dizendo que William Basil continua a ficar cada vez mais e mais paranoico, pois ele agora sabe o motivo pelo qual eles estão aqui, e William quer respostas.
A seguir, nos é apresentado outra série de fotografias da casa de William durante vários meses, e nós podemos ver várias sombras pelas fotografias da casa. I know you took him. Where is he? What did you do to my father? I've been searching for him all those years. I had my mind off him until you guys came. What do you want, for God's sake? Hello? Hello? Ok, isso aqui é bem interessante. Aqui nessa seção da fita nós podemos ouvir o que parece ser o William tendo uma comunicação direta com aqueles seres. É claro que nós não podemos ver nem ouvir eles diretamente, mas é bem óbvio a influência que eles causam no ambiente em que o William se encontra. As falas de William são um pouco difíceis de se compreender, mas pelo que eu pude entender, ele estava procurando pelo seu pai todos esses anos após o seu desaparecimento, e ele eventualmente o encontrou, mas ele logo sumiu novamente quando aquelas sombras começaram a aparecer. William parece ter percebido o ocorrido e tentou negociar com as criaturas para que seu pai permanecesse. Algo curioso sobre essa cena é que a forma com que William diz "alô" ali no final dá a entender que ele estava falando pelo telefone, o que é algo bem esquisito. Quer dizer, ele estava se comunicando com as criaturas lá pelo telefone, mas tudo bem. Uma observação que eu gostaria de fazer é que, como eu não falo inglês nativamente, dizer exatamente o que o William estava falando durante aquelas últimas duas frases é um pouco complicado, já que o som estava tão abafado que é difícil de entender as sílabas. Eu só queria fazer esse pequeno adendo para caso nós tenhamos que revisar isso em continuações futuras. Antes de continuar para a próxima sessão da fita, vamos assistir ao último vídeo lançado, que é bem curtinho. Esse último vídeo da série lançado até o momento se chama Ela Precisa de Respostas, no qual se trata apenas de algumas imagens da casa de William, dessa vez vazia. O ela no título do vídeo se refere à filha de William, Mary Basil, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Assim como seu pai, Mary também procurava respostas sobre o que está acontecendo nessa sua casa. Há duas pequenas mensagens escondidas nesse vídeo. As palavras onde e aflição que estavam codificadas, que fazem referência aos pensamentos de Mary. Vocês vão entender isso já já. Continuando, a sessão seguinte nos mostra uma gravação de áudio do dia 5 de junho de 86, cerca de um mês após a fita em que William tenta se comunicar com eles. Mary! Yes, Dad? Can you give me the toolbox? I'm trying to fix something under the truck. I'm here at the garage. All right, I'll be there. Dad? 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 Where are you? Dad? E assim, de um segundo para o outro, William Basil também desapareceu, levado por eles, assim como seu pai, e deixando a sua filha Mary na mesma situação em que seu pai o deixou quando ele era mais novo. E esse é o final da primeira parte de The Lie Above. Muito obrigado por assistir até aqui. Se tu curtiu a série e quer que eu continue assim que lançar mais episódios, se inscreve aí e comenta se tu quer que eu continue. Ou se não, fala aí qual série que tu gostaria de ver eu trazer aqui. Eu tô ligado que vocês sempre têm umas boas sugestões aí na manga. Mas enfim, eu acho que é isso. Meu nome é Sora e a gente se vê na semana que vem.